Então, pessoal, vamos falar sobre Alessandro Volta. Esse pesquisador, esse cientista, historicamente, ele é um dos mais importantes no desenvolvimento desse dispositivo. Tá? Com base em alguns estudos de Luigi Galvani, que era um colega de Alessandro Volta, italiano também, onde esse Luigi Galvani percebeu que o contato de diferentes metais, com pequenos animais dissecados produzia movimento. Então tem um experimento muito interessante, né, que vocês podem pesquisar aí do Luigi Galvani com rãs. Então pegava-se essa rã, conectava um metal e pegavam pinças de metais diferentes e essa rã pulava. Então, esse movimento, tá? Ele foi interpretado como uma energia motora que os animais tinham, tá bom? Alessandro Volta tentou se apropriar dessa energia, certo? Fazendo um dispositivo artificial, combinando diferentes metais. E aí foi que ele desenvolveu esse dispositivo, no qual é um empilhamento de metais diferentes, certo? Por isso ele deu o nome para esse dispositivo de pilha, porque é um empilhamento de metais diferentes entre metais, né, entre substâncias que tinham uma reação de oxirredução espontânea, ou seja, esses metais, tá, em algumas condições, eles produzem uma reação de oxirredução, onde há movimento de elétrons de um átomo para o outro, ou de uma espécie química para outra. Tá? No caso aí, essa reação química é a reação onde o zinco é oxidado, perdendo elétrons para o cobre. Qual foi a grande sacada aqui do Alessandro Volta? Foi criar um obstáculo para que esses elétrons não venham diretamente de um para o outro e criar um caminho para esses elétrons percorrer para que haja reação de oxirredução. Tá? Assim como na vida, a natureza também escolhe caminhos com menores obstáculos, com menor resistência. Tá? Então os elétrons eles vão tender a migrar por esse condutor, tá? Que é um condutor elétrico que oferece muito pouca resistência, ao invés de migrar passando por esse feltro. Tá? Feltro, gente, é uma espécie de tecido. No caso aqui da pilha produzida por Volta, esse tecido estava umedecido, tá? Com a solução de ácido sulfúrico. Tá? Então, os elétrons provenientes do zinco percorreria esse circuito aqui, né, esse condutor por fora, criando uma corrente elétrica, fazendo com que esse cobre seja reduzido. Tá? Então, assim, Alessandro Volta desenvolveu um dispositivo que gera corrente elétrica de modo artificial, certo? No qual ele aproveita essa reação entre zinco e cobre, ok? Pra vocês terem uma ideia, esse tipo de dispositivo, gente, gerou grande fama para Alessandro Volta, tá? Então ele aproveitou, e uma das primeiras aplicações desse dispositivo foi para divulgação científica. Então eram feitos grandes encontros, né, para a nobreza ali, onde esses nobres pegavam num polo e no outro, tá? Dessa pilha, desse dispositivo e tomavam choque, tá? Parece ser meio curioso hoje, mas antigamente, tá? Você não tinha uma sensação como essa de modo artificial e de modo seguro, certo? Já se sabia da questão da eletricidade, desse fenômeno. Mas isso gerou, né, grande fama a Alessandro Volta por conta desses eventos que eram feitos. Tá? E também por criar, né, um dispositivo que gera corrente elétrica de modo artificial. Gerou tanta fama para ele, gente, que a unidade de diferença de potencial é conhecida como volt. Esse volt vem do nome de volta, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ver um simulador, tá? Depois desse slide, para a gente tentar entender melhor o que acontece ali. Mas, já adiantando um pouco, o simulador que a gente vai ver é um arranjo diferente. Por que o arranjo é diferente? Porque essa pilha de volta, gente, só para vocês terem uma ideia, ela tinha mais ou menos 1,80 m, tá? Então, assim, não era uma coisa fácil de carregar, manejar. Além disso, você tinha ácido sulfúrico ali, tá? Que era também perigoso, tá? Uma vez que ácido sulfúrico é corrosivo. Então,
Para se gerar corrente elétrica de modo artificial ou aproveitando dessas reações de oxirredução, tá? Um outro cientista, conhecido como Daniel, desenvolveu uma pilha que é um pouco diferente ao arranjo dela, tá? Apesar de aproveitar dos dois metais que foram utilizados na pilha de volta. Primeiro, ela não usa ácido sulfúrico para fornecer corrente elétrica. Segundo, não precisa desse empilhamento gigante. Então, assim, além dela ser mais compacta, vamos dizer assim, ela é mais segura. Por isso que também a gente lembra na questão histórica das pilhas, Daniel, por conta desse avanço que foi dado com esse arranjo diferente que ele criou para produzir a mesma quantidade de corrente elétrica. Então aqui, gente, a gente vai trabalhar com esse simulador, tá? Está nesse site aqui, tem nas referências também lá no final da aula. Tá bom? Então vamos iniciar e ver qual dispositivo é esse. Tá? Já à primeira vista aqui, ó, dá para notar que é bem diferente daquele empilhamento. Temos de um lado zinco que sofre oxidação e esse zinco está na solução de sulfato de zinco. E do outro lado temos cobre mergulhado, esse eletrodo de cobre metálico mergulhado em sulfato de cobre. O que acontece desse lado? O zinco, tá, vai sendo oxidado, então ele vai para a solução. Então vai havendo uma corrosão. Do outro lado vai havendo o quê? Um agregamento de cobre que estava na solução e vai para o eletrodo. Vamos ver isso aí de maneira mais perto, tá? Esse eletrodo onde acontece a oxidação, anotem isso aí, tá, gente? É chamado de ânodo. E o que acontece? Esse zinco que está no eletrodo aqui, metálico, ele perde elétrons, tá? Zinco 0, estado de oxidação, transforma em zinco 2+. Então ele perde elétrons. Esses elétrons vão para o circuito, certo? Fazendo com que reduza o cobre lá do outro lado, tá bom? Então os elétrons saem daqui e vão para cá, tá? Como está sendo mostrado aí. Então o zinco que estava na placa vai para a solução. Quando esses elétrons chegam nesse eletrodo conhecido como cátodo, tá? Cátodo é o eletrodo onde acontece a redução, tá? Esses elétrons vão transformando esse cobre 2+, que é um cátion, em cobre 0, que vai sendo depositado no eletrodo, tá bom? Então, assim, é bem diferente da pilha de volta, tá? Não se precisa de ácidos nem bases fortes, só precisa o quê? De sulfatos ou de um sal, solúvel de cada metal correspondente, no caso aqui o zinco e no caso aqui o cobre,